Família, eu pensei muito como vou gravar esse vídeo. Eu estava gravando caminhando no meio do mato, mas não deu certo, teve muito mosquito, enfim. Mas, primeiramente, começando esse vídeo, eu quero agradecer todos os vocês. Sério, tipo, cada comentário, cada curtida, cada mensagem que vocês deixaram nos episódios anteriores. Não sei se vocês sabem, mas isso me dá muita força para continuar fazendo esses vídeos. Eu nunca imaginei que tanta gente ia se conectar com a minha história, que vocês iriam ver os vídeos de eu falando besteira por 10 até 20 minutos. De coração, muito obrigado. Prepara uma chá, um café, sei lá, porque esse vídeo provavelmente vai ser até mais longo. Eu sei que a série se chama Como o Brasil Mudou um Gringo da Letônia. Eu não falei muito sobre o Brasil ainda, mas antes de eu falar sobre o Brasil, vocês têm que conhecer como eu era antes, a pessoa que eu era antes de conhecer o Brasil. E hoje eu vou contar de um tempo muito, mas muito pesado da minha vida, a minha adolescência. Eu queria gravar vídeo andando porque vai ser tão pesado que sentando. Não prometo que não vou chorar, hein? E se nós conseguimos bater 200 curtidas nesse vídeo, vamos progredindo, né? No último foi 150. Então, o próximo vídeo eu vou gravar já contando as minhas primeiras experiências com os brasileiros. E, inclusive, no episódio de infância, eu esqueci a contar que na base de futebol, nos contos, teve uma época que eu tinha que matar as primeiras aulas na escola toda quarta-feira, porque eu tinha treinamentos com um técnico brasileiro, carioca. O nome dele Ricardo. E o que é mais interessante que a última quinta-feira eu joguei contra o time dele, aqui na Letônia. E a gente empatou 1-1. Mas como o mundo é pequeno, porque eu conheci ele quando era pequeno e depois eu aprendi português, conheci Brasil, só depois eu entendi, caramba, eu conheci um técnico brasileiro e nós se encontramos após de uns 20 anos no campo de futebol. Mas, enfim, falando sobre adolescência. E olha, que nem meus pais sabem disso, mas na época de uns 13 até 16 anos de idade, eu estava procurando no Google, na internet, a forma mais rápida e menos dolorosa como acabar com a minha vida. Eu vou explicar o porquê. Refletindo, olhando para trás, fica muito pesado para mim. Mas enfim, primeiramente chegou a puberdade, né? E junto com ela chegou um monte de problema. Eu tinha uma acne muito forte, espinhas no rosto, nas costas. Eu sentia muita vergonha até de olhar no espelho. Eu quase não tenho fotos dessa época para mostrar, porque eu sempre me escondia quando alguém puxava a câmera, não queria gravar, tirar a foto, eu era muito envergonhado. E além disso, eu era o mais baixo da escola e também do meu time de futebol. Eu tinha uma voz muito fina, enquanto os outros meninos já ficaram com a voz mais grossa, mais masculina. Eu tinha uma voz muito fina e muitas das vezes, como no transporte público, por exemplo, as pessoas mais idosas me confundiram de eu ser uma menina, porque eu tinha um cabelo muito grande, voz fina, enfim. E por que foi muito pesado para mim? Porque eu sempre tinha uma paranoia, uma insegurança. Eu achava que todo mundo sempre ria de mim. Na escola, no time, até no ônibus, no transporte público. Sempre eu ligava muito, muito para as opiniões dos outros e o tempo todo
Eu não sei se era verdade, mas eu sempre pensava que todo mundo tá me julgando. Era um saco, cara. Eu não consigo explicar, né? Não consigo botar em palavras, mas eu nunca tava como se fosse que eu tava no presente, sabe? A minha cabeça nunca parava de pensar, era como sobreviver em vez de viver. Parece que tua mente tá na cadeia. Era muito pesado, muito pesado. E pior que o futebol, que era a minha fuga, né? O futebol também não ajudava. Os treinamentos naquela época, trocou o treinador e os treinamentos eram muito pesados, todo santo dia. Até nos treinamentos eu tinha ansiedade, na verdade, eu sempre vendo o treinador colocando cones, preparando novo exercício, eu fiquei muito preocupado, com muita ansiedade de, tipo, qual exercício que vai ser, se eu vou entender ele, se eu vou ser bom nesse novo exercício. Assim que a minha mente funcionava. E o meu corpo, crescendo rápido na puberdade, não aguentava a intensidade dos treinamentos. Eu comecei a ter várias lesões, mas muitas lesões, gente. Uma vez num treino, assim que começou tudo, eu dei um carrinho e em vez de chutar a bola, meu colega acertou a minha cabeça. Estou muito longe muito forte a minha cabeça. E no dia seguinte, eu fui para a escola, primeira aula de química. Quando eu abri o livro, todas as letras estavam embaralhadas, como tipo as ondas. A professora mandou eu ir para o hospital. Deu contusão. E lá no hospital, quando você tem contusão, é tipo repouso. Você fica só na cama, nada de TV, nada de computador, nada de celular, só cama mesmo. E no meu quarto, no hospital, tinha um menino que se chamava Lauris. Se não me engano, ele tinha uns 9 anos. E ele tinha feito uma cirurgia de tumor no cérebro. E ele estava aprendendo tudo de zero. Como falar, como comer, se mover. Ele mal conseguia sentar. E a mãe dele, Svetlana, estava sempre do lado. E como eu não podia fazer nada, eu só sempre estava observando o Lauris. Mas, gente, isso para mim foi um vira-chave momento, porque o Lauris era a pessoa, acho que até hoje, mais alegre que eu já vi. Juro por Deus. Um menino que tinha que aprender tudo do zero. Eu pensei assim, cara, olha só. Ele agradece cada pequeno progresso. Tudo. Ele sempre sorria, ria. E enquanto eu reclamo da vida, e eu percebi que as pessoas que perdem tudo aprendem a valorizar cada coisa. E eu que tinha, vamos dizer, tudo em comparação a ele, eu só encontrava motivo para me deprimir. Eu fiquei no hospital 1 ou 2 semanas. Depois de um tempo eu voltei para casa, mas os problemas não pararam. Depois disso eu teve um torneio na escola de futebol e mesmo ainda não estando liberado para jogar, eu fui, né, porque eu me considerei melhor jogador da escola. E durante um jogo eu caí feio e machuquei o braço. Mas na minha família e no meu país também, a gente só vai para o hospital quando a gente sente que tá morrendo, né? Brincando. É... Então eu fiquei empurrando até que um dia eu fazia aulas de violão, desde eu tinha 11 anos, e eu tinha um professor que se chamava Andres. O nome dele é Andres. Ele para mim era como um mentor, como um psicólogo. Ele não era apenas o meu professor de violão, ele era como. Ele sabia de todos os meus problemas de casa, da família, que eu não quero muito contar aqui, mas até hoje ele sabe e eu nem precisava contar para ele, ele viu tudo. Ele é muito sábio como a pessoa.
Aí eu tinha essas aulas de violão uma vez por semana com ele. E ele viu o meu braço e eu não reclamava para os meus pais nunca, porque a gente tinha sempre essa mentalidade até hoje que dói vai passar, né? Mas eu não conseguia tocar violão. E ele olhou para minha mão, meio verificou, porque ele também entende essas coisas, e ele disse: Mano, você precisa ir para o hospital agora. Mas é o tipo, pô, eu acabei de, né, sair do hospital da contusão, foi jogar um torneio que não foi meio que liberado pra mim, porque no hospital falaram que eu tenho que repousar por um tempo de futebol e tal. Mas enfim, eu fui com minha mãe fazer raio-x e o resultado, braço quebrado e 3 meses de gesso. Foi um ossinho pequeno aqui. Braço direito ainda. Nada de futebol. E na escola eu não conseguia escrever rápido com a mão esquerda. Os professores não tiveram empatia nenhuma, zero desconto. Eu fiquei para trás em tudo, porque eu não conseguia escrever os exames no tempo e tal. E se eu já estava mal antes, imagina agora. Inclusive, eu não sei se eu já mencionei isso, mas nessa época de adolescência, eu já fui. E sabem que tem esse trend de falar, eu tinha depressão, ansiedade. Eu fui ao psicólogo e eu fui diagnosticado com a depressão. Eu já contei agora, pouco tempo atrás, nesse vídeo, que eu tinha essa mente meio presa. Parecia que eu não queria ser feliz, sabe? As pessoas, às vezes, meu pai tentou me fazer rir e tal, parecia que eu escolhi não ser, eu não consigo explicar porque eu olhando para trás, nossa, eu não entendo como eu aguentei tudo isso. Era muito pesado. Graças a Deus hoje eu não penso assim. Mas enfim, isso é só começo, tá? Porque eu falei que na infância também já era meio deprimido, que a minha fuga sempre foi futebol, né? Mas enfim, agora tô com esse gesso no braço, 3 meses, e tô sem paciência voltar aos treinamentos e tal. Aí eu volto a treinar, só que assim, treinando, um treinamento, mas sem contato. Então, chegou o inverno na Letônia, que faz muito frio, graus negativos, gelo, muita neve, e meu time treinava fora mesmo, treinava na neve e tal. No início do treinamento a gente correu nas ruas, muito escorregadio. Depois o treinamento com a bola no campo que está cheio de neve, a gente vestiu a sacola no pé para o pé não molhar e depois a chuteira. E bom, só que no final do treinamento sempre teve o futebol, né? Tipo um time contra o outro. Durante o treinamento tem o fundamento e tal, onde não tem muito contato, mas como o futebol é esporte de contato, no final eu não participava porque ainda tinha a lesão do braço, ainda tinha esse gesso. Enfim, treinando no frio, ficando suando, né, de correndo e tal. E no final do treinamento, não sei se eu era burro e novo ou era treinador que não imaginava, mas eu vendo meu time treinar, não indo para vestiário, não indo para casa, chego em casa porque tava suando, olhando meu time, chego em casa todo tremendo, cara, tremendo, temperatura alta, não sei o que é.
de novo, não indo para a escola, aparece um tosse muito forte, esse tosse fica pior, pior, de novo, hospital. Eu vou para o hospital, o que fala no hospital? Pneumonia, tenho que ficar no hospital. Cara, e nessa época eu tinha 13, 14, 15 anos por aí. Essa é a idade mais importante para o futebol. E nós, com meu time, fomos campeões nacionais 2 vezes seguido. E foi essa idade que o treinador falou que 7 jogadores do nosso time iam ser chamados para a seleção da Letônia, para os jovens. E eu era titular absoluto, nunca me tirou fora dos jogos até as lesões, entendeu? E cada vez que eu me recuperava de lesão, ou seja, contusão, ou quebrei o braço, toda vez, no primeira vez que eu toquei a bola, primeira vez que eu voltei a treinar ou jogar, eu me lesionei. E eu cheguei a contar, se não me engano, eu tinha 13 lesões assim seguidas. E, cara, tipo, eu já contei que eu era ateu, né? Até 23 anos da minha vida eu era ateu. Só que o que eu não contei que não é que eu nunca acreditei em Deus e existência. Talvez eu não acreditava muito em religiões e tal, mas eu tinha fases que eu sempre tinha esse pensamento que tudo que acontece na vida não acontece por à toa. Eu sempre tinha essa mania de pensar, eu sempre prestava muita atenção em cada sinal, cada coisa que não era no meu controle, sabe? E eu prestava muito atenção nos sinais e eu achava eles muito importantes. E depois de ficar lesionado atrás de lesionado, sempre voltando a jogar futebol, treinando, sempre lesionando. Primeira vez que eu toco na bola, eu pensei, se tem Deus, será que Deus está dizendo que eu não devo jogar futebol? Sabe? E essa é a questão. Às vezes eu acreditava que existe Deus, só que eu não confiava nele. Como pode ser que esse Deus tão perfeito é contra a única fuga que eu tenho da cadeia que eu tenho dentro da minha cabeça? Eu literalmente estou querendo me matar. Futebol é a única fuga que eu tenho. E você tira isso de mim e você manda sinais para mim, sabe? Depois de um tempo, a minha mãe, e as mães sempre são protegendo seus filhos, a minha mãe também falou: filho, talvez você tenha que parar de jogar. Toda vez que eu Desculpa. Toda vez que eu imagino parar de jogar a bola, eu começo a chorar porque a minha vida eu só vejo futebol. Isso sempre foi como todo mundo me conhece, futebol, sabe? Então, foi esse momento que eu falei, passou a linha. Teve época que eu acreditava em Deus, teve época que eu não acreditava, teve época que eu julgava quem acredita, mas a questão sempre foi se eu confio ou não. E essa época foi que eu não confio em Deus, não pode ser. Não pode ser. Qual? Por 13 vezes seguido.
Eu entendia uma, duas, mas 13, sabe? E eu não tinha outra fuga que o futebol. Eu comecei a ficar viciado em jogar videogame, o Counter-Strike. As pessoas mais idosas talvez não conhecem, jovens que assistem. Mas o meu pai era muito contra. Eu tinha computador que eles compraram para eu estudar, até porque muitos estúdios também eram online e tal, mas ele não me deixava jogar esse Counter-Strike. Toda vez que o meu pai entrava no meu quarto, eu fingia que estou estudando, estou fazendo. Estou estudando, mas na verdade sempre estava jogando porque eu não conseguia jogar, eu sempre estava machucado. Eu rompi muito ligamento, muita coisa, é, muitas lesões que eu não vou contar porque o vídeo já está 21 minutos. Mas é isso. A minha fuga depois foi esse Counter-Strike e, na verdade, jogando Counter-Strike online foi o que me ajudou a aprender inglês online. Que eu joguei online com os outros gringos da Europa que falam muito bem inglês. É, então, isso é a minha história também com Deus. Eu pensava como pode ser que Deus tá contra a única coisa que eu amo e que é a minha fuga e ainda mais que sou uma pessoa que eu me conheço muito bem, eu sempre era uma pessoa muito pura, com intenções puras e até se eu chegar nesse sonho de ser jogador profissional, eu sempre sonhava em ajudar a minha família, os meus amigos, se eu ficar rico e famoso, convidar todos os meus amigos para meus jogos, então não nunca tinha umas intenções ruins, sabe? Então eu questionava muito Deus, se ele existe e não existe, porque ele faz coisas do jeito que ele faz, porque eu recebo esses sinais, sabe? Nossa, difícil. Aí veio outra vira-chave da minha vida. O meu avô, o pai da minha mãe, o nome dele é André Stalitz. É um homem gigante, tipo uma personalidade não só na nossa família, mas na Letônia, um cientista respeitado, um atleta muito respeitado na época da União Soviética, um professor intelectual, um ser humano com uma energia fortíssima, espiritual, que fazia reiki. Ele colocava a minha irmã, que tem artrite, que toda a vida sofre com artrite, eu acredito que eu também, só que eu não tenho isso diagnosticado, a minha irmã que tem. Meu avô colocava as mãos acima do corpo da minha irmã, sem encostar. E minha irmã sempre sentia um calor saindo das mãos dele. E meio que curou a minha irmã. As dores que minha irmã tinha do artrite passou. Ele, ele acreditava em coisas que muita gente nem entende, sabe? Ele era meu exemplo, às vezes eu nem valorizava isso, mas ele com uns 78 anos da idade que caiu, ele viveu na cidade Seagull, da onde eu falava no vídeo da infância que nós também vivemos nessa cidade Seagull, né? E ele tinha um salão de beleza lá, ele morava na casa onde tinha salão de beleza. E um dia ele caiu, acho que ele tinha uns 78 anos, ele caiu e quebrou o quadril, né, como uma pessoa idosa
pode quebrar muito facilmente. E ele fez a cirurgia. Depois da cirurgia, a gente levou ele para nossa casa no capital, Riga. Ele ficou com a gente na casa. Só que ele que meio se perdeu mentalmente, o meu avô. Ele não estava mais bem na cabeça depois da cirurgia. Ele pensou que ele é criança. E ele falou muitas coisas da sua infância, da cidade completamente diferente aonde ele nasceu, Bauska, Barbela, por aí, que é a outra região da Letônia. E ele meio se perdeu, sabe? Depois da cirurgia, ele também tinha que aprender tudo de zero, comer, ele não conseguia levantar da cama, andar e tal. Mas com o tempo ele se recuperou e recuperou muito bem e começou a ficar bem de cabeça. Até que teve um dia que eu lembro muito bem, era dia 30 de março de 2012. Isso significa que eu tinha 15 anos. 14 na verdade, nem fiz 15 ainda. Esse dia, a minha irmã, que morava separada, ela chegou na nossa casa para nós visitar e para visitar o avô. E o avô já estava bem e tal. Minha irmã estava planejando para casar com um homem da Letônia, que é outra história, mas a gente passou um dia muito lindo junto, com o nosso avô em casa, cantando. A gente perguntou qual a música favorita dele e ele falou e a gente colocou no YouTube todo mundo cantando. Foi a primeira vez que a gente descobriu qual foi a música preferida dele e a gente cantou junto até que começou a ligar o telefone da minha mãe. Olha que interessante os sinais de Deus sempre. Começou a ligar telefone da minha mãe, a gente parou de cantar essa música e nunca terminamos cantar. Depois a minha irmã foi para casa dela, que ela viveu em outra cidade. Nós fomos dormir. O próximo dia foi dia 31 de março de 2012. Eu lembro, era manhã de sábado. Eu estava no segundo andar de casa, em Riga, no capital, e eu ouvindo os gritos, algo no nosso idioma letão chamando a ambulância, não sei o que. Eu acordei, comecei a correr para primeiro andar. Eu vejo meu avô no chão, eu vejo minha mãe tentando levantar ele, meu avô meio que não querendo levantar, a cara dele toda branca, branca, mais branca, igual a folha, igual papel. E eu só lembro eu tentando falar com meu avô, os olhos deles ainda abertos, eu tentando falar, vô, tu tá me ouvindo, tu tá me ouvindo? E eu não entendi em qual momento que ele estava aqui com a gente e quando não estava mais. Ele foi de manhã no banheiro, caiu e já era. A ambulância não chegou na hora. E isso foi outro vira-chave momento para mim. Foi vira-chave no momento porque aquela coisa que quando você vê uma pessoa e você não entende quando ela tá aqui e quando ela não tá mais aqui, e uma pessoa tão próxima, você entende como a vida passa. E que coisas de materialismo, coisas de dinheiro, não vale nada, que tudo pode passar assim.
Eu acredito muito em reencarnação, eu acredito muito nessas coisas, até porque o meu avô, como eu disse também, foi muito espiritual, ele tinha uma energia forte. Eu acho que algo mudou dentro de mim naquele momento, até porque eu estava encostado nele e tal. Disso eu prometi que todos os dias da minha vida, pode aparecer clichê ou não, eu vou viver como se fosse a última. E isso mudou muito de mim, como esse menino de hospital, como meu avô, mas vou continuando contar sobre o Brasil, que o Brasil me mudou, acho que até mais. Então vai ser suficiente para esse vídeo aqui, que é meia hora. Espero que vocês não ficam com raiva comigo de contar tanto. Espero que vocês gostaram, mas espero que talvez eu possa ter ajudado alguém que talvez sofre algo parecido. E é isso. Até o, até o próximo vídeo, gente. Beijo, Deus abençoe.